O Simariz é um software oferecido pela Siemens, voltado para o planejamento e dimensionamento de instalações elétricas. Ele é amplamente utilizado por engenheiros e projetistas para simulação e análise de redes elétricas, permitindo a avaliação dos componentes essenciais, como disjuntores, transformadores e cabos. Com o Simariz, os profissionais conseguem otimizar o projeto elétrico desde a concepção até a implementação. Uma das principais funcionalidades do Simariz é o dimensionamento de componentes elétricos. O software calcula de forma precisa as necessidades de carga, garantindo que todos os elementos da instalação estejam adequadamente dimensionados e sejam eficientes. Além disso, o Simariz possibilita a simulação de diferentes configurações elétricas, ajudando os engenheiros a escolher as melhores soluções para suas necessidades específicas. Além de suas capacidades de projeto, o Simariz também gera relatórios detalhados, facilitando a documentação e a apresentação dos resultados para clientes e stakeholders. Por sua versatilidade e eficiência, o Simariz se torna uma ferramenta indispensável no setor, possibilitando a integração com outros softwares de design e aumentando a produtividade e a segurança das instalações elétricas. Primeiros passos: definições de projeto. Depois de iniciar o programa, você deve escolher uma das opções: criar um novo projeto, abrir um projeto existente, abrir um projeto demo. Quando você selecionar Criar novo projeto e clicar em Próximo, você pode então começar seu projeto, figura 1. Em seguida, adicione os dados principais do projeto, figura 2, os dados técnicos do sistema de medir tensão, figura 3, e selecione a baixa tensão, figura 4. Para facilitar sua escolha, alguns campos de dados de entrada são pré-selecionados com dados padrões, porém, podem ser mudados a qualquer momento, por dados apropriados das caixas de escolha. Clicando no botão Finalizar, você vai para o passo do programa, Desenho da rede, e pode iniciar o planejamento da rede. A transição entre as abas pode ser feita a qualquer momento durante o projeto, através da barra de navegação, figura 5. Isso significa que você pode posteriormente visualizar e modificar as entradas feitas no assistente de inicialização, quando você estiver na etapa de definição de projeto. Todas as configurações definidas nesta etapa, o que inclui tanto os dados técnicos e país e idioma, serão automaticamente guardados para projetos futuros, mas pode ser alterada novamente, se necessário, o que facilita muito quando você está trabalhando e colaborando em projetos internacionais. Introdução para desenho de rede. No passo Desenho de rede, existem as seguintes seções. A biblioteca, topo à esquerda, fornece todos os elementos requeridos para criar um diagrama de rede. Você também pode contar com favoritos ou integrar símbolos no diagrama de rede, figura 8. A barra de ferramentas sobre a janela de gráficos contém todas as funções importantes para editar o diagrama de rede. Diagrama de rede é construído na janela de gráficos à direita da exibição de tela com elementos da biblioteca ou favoritos. Sugestões e dicas de como editar a rede e as propriedades dos elementos marcadas nos gráficos, circuitos e equipamentos, podem ser encontrados debaixo da biblioteca na esquerda. Assim você pode facilmente e rapidamente ver as informações mais importantes sobre os elementos do diagrama de rede que você está editando. No passo Desenho de rede, você constrói a rede passo por passo, com a ajuda de elementos da biblioteca. Isto significa sistemas de entrada, acoplamentos, painéis de distribuição e circuitos finais. Também podem ser usados elementos salvos como favoritos para construir o diagrama de rede. É possível adicionar elementos gráficos, símbolos e anotações para estruturar o diagrama de rede e adicionar legendas satisfatórias e rótulos. Várias opções de edição para o diagrama de rede podem ser chamadas usando a barra de ferramenta, menu. Às vezes o menu de contexto, clique no botão direito do mouse, suporta você na criação e edição de um diagrama de rede. Desenho de rede, como criar elementos de rede. Para construir sua rede. Para inserir um elemento dentro do desenho, por favor habilite o ícone desejado na biblioteca à esquerda, clicando em cima dele. O ícone Habilitatio é marcado com uma moldura amarela. O significado dos ícones individuais é explicado com uma ferramenta de dica, que pode ser mostrada parando a seta do mouse em cima do ícone. Como criar elementos de redes, sistemas de alimentação. Primeiramente, habilite um ícone na biblioteca, um transformador sem média tensão, moldura amarela visível. O resultado mostrado no diagrama de rede, quando é criado um transformador sem média tensão. Em princípio, outros tipos de componentes alimentadores podem ser criados da mesma forma. Alimentadores paralelos usando diversas fontes podem ser mapeados, colocando mais componentes alimentados no ponto de inserção no barramento principal e especificando eles como mostrado na figura.
quadros de distribuição são criados da mesma forma. Primeiramente, habilite um ícone na biblioteca. Para quadros de subdistribuição, moldura amarela visível, será possível inserir pontos no diagrama de rede, marcados com retângulo amarelo. Será possível inserir pontos no diagrama de rede marcados com retângulo amarelo, quando segurar o botão do mouse e arrastar em cima da barra. Representam quadros de distribuição, linhas azuis e sistemas de barramentos blindados, linhas verdes. Para adicionar elementos, clique com o botão esquerdo no ponto de inserção, mantenha a seta do mouse e arraste a seta desde a linha verde ou azul. Depois de liberar o botão do mouse, outra caixa abrirá automaticamente, onde você poderá especificar os parâmetros do elemento que foi colocado. Como criar elementos de redes? Cargas. Cargas podem ser adicionadas da mesma forma e conectadas diretamente aos componentes alimentados, ou quadro de distribuição, ou componente alimentador, ou barramento blindado. Aqui também, possíveis pontos de alimentação, no diagrama de rede, são marcados por um retângulo amarelo. Em passando o mouse em cima, você pode localizar pontos de inserção, nos gráficos que representam quadros de distribuição, linhas azuis e sistemas de barramento blindado, linhas verdes. Para adicionar elementos, clique com o botão esquerdo em tal alimentador, mantenha o botão do mouse apertado e arraste o mouse longe do ponto de alimentação, ou um ângulo certo, para a linha azul ou verde. Assim que você soltar o botão esquerdo do mouse, uma caixa abrirá para uma definição detalhada do tipo de carga. Para adicionar uma carga estacionária, você deve habilitar primeiro o ícone correspondente na biblioteca novamente. Quando um elemento é colocado a um ponto de alimentação satisfatório no diagrama de rede, uma caixa para especificar dados técnicos para conexão do circuito de carga é exibida. Para simplificar o trabalho de planejamento para projetos maiores e manter uma estrutura direta do diagrama de rede, você pode criar grupos de carga entrando no número desejado de cargas idênticas imediatamente na especificação, ou depois, marcando o elemento correspondente no diagrama de rede e modificando a quantidade mostrada na caixa de propriedades na imagem. O número selecionado de cargas idênticas é marcado no diagrama de rede e automaticamente contado durante um ciclo de dimensionamento subsequente. Se os dados para os circuitos de carga a ser planejado não tiverem detalhes conhecidos, você ainda pode os criar no diagrama de rede, como carga acumulada ou carga reserva. Uma carga reserva é especificada por sua corrente nominal e o fator de potência, assim também influencia o equilíbrio de energia durante o dimensionamento, mas dispositivos de chaveamento, ou cabos, linhas, não são dimensionados para o falso circuito de carga. O ícone motor permite que um motor ou um grupo de motor, vários motores idênticos, seja conectado a uma distribuição principal ou subdistribuição. Além de mapear a proteção de motor de padrão simples, você pode selecionar também e dimensionar combinações de partidas que são protegidas por disjuntores ou fusível, se combinação de partida de motor está selecionada. A próxima caixa, modo de partida, permite a escolha entre partida direta, modo de partida reversa, partida estrela-triângulo, soft starter. Como criar elementos de rede separadas? O SIMARAS Design Professional permite criar várias redes separadas no diagrama de rede. As mesmas especificações de média tensão se aplicam a estas redes separadas, que já foram feitas na definição de projeto. Tais redes isoladas são criadas, dentro de um projeto, para construir redes individuais, separadamente, ou copiar uma rede existente. Passe a seta do mouse no quadro de distribuição, chamado na caixa de menu, botão direito do mouse, clique em copiar e então em colar na caixa de menu para colar a rede na posição desejada do diagrama de rede, com um clique no botão esquerdo do mouse. Como criar elementos de rede e sistemas de barramentos e cargas? O SIMARAS Design também lhe ajuda a integrar sistemas de barramentos para transmissão e distribuição de energia em seu conceito de planejamento e os exibe no diagrama de rede. Primeiro, habilite o ícone de sistema Adicionar busway na biblioteca. Coloque o sistema a um ponto de conexão. Inserção. Especifique os dados que ainda estão faltando. Tendo selecionado o sistema de barramentos e definido seu comprimento, você pode editar ele graficamente no diagrama de rede, por exemplo, arrastando o extensor com o mouse, prolongando o barramento assim no diagrama. Atenção! Este alongamento é apenas na representação gráfica. O comprimento real do barramento, que é considerado no planejamento da rede, pode somente ser modificado nas propriedades.
Mais propriedades de barramentos, como grau de proteção e tipo de montagem, podem ser modificadas a qualquer hora. Para fazer isso, posicione o ponteiro do mouse no equipamento a ser editado, por exemplo, o barramento, de forma que você pode mudar qualquer propriedade de equipamento, que são mostradas na tela, diretamente na caixa, indo com o mouse de cima para baixo, ou chamando as propriedades. Usando o menu de contexto, clique com o botão direito do mouse e fazer as alterações que são mostradas na caixa de acordo com seus requerimentos de projeto. Como requerido, você pode adicionar mais seções de barramentos no mesmo sistema, depois do primeiro com um clique e arraste vertical. Também, a nova seção de barramento pode ser alinhada com a mesma direção do barramento original, com um clique, e então arrastando o mouse em linha reta, enquanto o botão do mouse é pressionado. Assim a nova seção de barramento será criada e apropriadamente posicionada no diagrama liberando o botão do mouse. O comprimento da nova seção de barramento deve ser selecionado. Se você deseja mudar um tipo de sistema de barramento já desenhado no diagrama de rede, em um estágio posterior no processo de planejamento, porque os requerimentos mudaram, você pode fazer isso com um clique no menu de propriedades, mostrado à esquerda. Se você marcou o respectivo barramento, linha amarela, na janela gráfica, você pode também ajustar o layout gráfico dos barramentos, chamando as correspondentes funções de rotação na seção marcada, ou rotacionando o barramento no layout, no menu de contexto com um clique no botão direito do mouse. Depois de ter adicionado e especificado o sistema de barramentos, os circuitos de cargas podem ser conectados aos barramentos, conforme mostrado ao lado. Se você conectar mais de um circuito de cargas, a distância do circuito, desde o ponto inicial da seção de barramentos, deve ser definida a cada circuito de cargas. Propriedades. As propriedades de cada elemento no diagrama de rede podem ser modificadas, marcando o elemento e ajustando suas características em propriedades abaixo à esquerda da tela para seleções apropriadas ou valores de entrada. Outra possibilidade é abrir a janela Propriedades, marcando o elemento no diagrama de rede e selecionando Propriedades na caixa de menu, botão direito do mouse. Esta opção está disponível para dispositivos de chaveamento e fusíveis, que também se aplica para barramentos e cabos, fios. Por exemplo, dispositivos podem ser manualmente especificados. No catálogo de produtos, a especificação é feita baseada nos dados técnicos, que podem ser selecionados à direita. Se o número de produto do produto desejado é conhecido, o produto pode ser selecionado também usando a função Procurar no topo esquerdo da janela. A seleção específica no catálogo de produtos assume o lugar da seleção automática dos dispositivos, e o dispositivo selecionado manualmente não será modificado no próximo dimensionamento de rede. Acoplamentos. Um acoplamento geral é um acoplamento com um fluxo de energia sem direção definida entre seções de barramento. Para adicionar acoplamentos gerais de uma fonte de alimentação para o diagrama de rede, o cursor deve ser colocado no final do outro lado do barramento, de onde o circuito será alimentado. A caixa de inserção, primeiramente, mostra o tipo de acoplamento geral e as possíveis direções de fluxo de energia. Logo após, é solicitado que você entre com os dados do acoplamento. Então, um novo tipo de alimentador para sua rede deve ser selecionado. Este difere do primeiro, original, tipo de sistema de alimentação. Se o primeiro tipo de sistema de alimentação for um transformador, por exemplo, o segundo tipo de alimentador pode ser outro transformador ou um gerador, ou um método de alimentador definido através de razões de impedâncias, impedâncias secundárias ou correntes de curto-circuito. Você deve definir os dados requeridos para o tipo selecionado do segundo alimentador. Neste caso, é um transformador sem média tensão, em um acoplamento unidirecional. A direção do fluxo de energia entre a seção do barramento é definido. Isso pode ser empregado para mapear combinações de fonte de energia normal, emergencial, segurança, transformador e gerador de energia. Note que o cursor para adicionar um acoplamento para o diagrama de rede não deve ser colocado no final do barramento, mas em um ponto de inserção no barramento, para o circuito alimentado. Na tela de inserção seguinte, você deve definir qual é o sistema de alimentação, que será o circuito de fonte de emergência. Desse modo, você também determina a direção do fluxo de energia. Então, um novo tipo de alimentador para sua rede deve ser selecionado. Este difere do primeiro, original, tipo de sistema de alimentação. Se o primeiro tipo de sistema de alimentação for um transformador, por exemplo, o segundo tipo de alimentador pode ser outro transformador ou um gerador, ou um método de alimentador definido através de razões de impedâncias, impedâncias secundárias ou correntes de curto-circuito.
Dimensionamento. O SAMARRAS Design habilita você para dimensionar circuitos individuais, sub-rede ou redes completas. Um ótimo resultado de dimensionamento pode ser atingido considerando somente esses estados operacionais ou posições de chaveamento no cálculo e seleção de dispositivos que são necessários para operar o chaveamento da instalação seguramente. Isto significa que a condição prévia para dimensionamento da rede é a definição dos modos operacionais da rede e as posições de chaveamento correspondentes. Quando a função modos de operação é chamada via barra de ferramentas, uma demonstração do gerenciamento de alimentadores é mostrada quando os modos de operação requeridos são graficamente representados e podem ser adiante definidos em termos de suas posições de chaveamento. Primeiramente, somente a estrutura do alimentador configurado é visualizada. A posição de chaveamento requerido para o modo de operação particular pode até ser ajustado, clicando no símbolo chave aberto-fechado. Mais modos de operação são definidos, duplicando o modo de operação existente, depois das posições de chaveamento serem definidas, de acordo com o novo modo de operação requerido. O dimensionamento e a seleção dos dispositivos são executados, de acordo com as constelações operacionais definidas. Assim, o resultado de dimensionamento otimizado é atingido. O SAMARRAS Design calcula a mínima e o máxima corrente de curto-circuito para os modos de operação definidos. Estes cálculos formam a base para o dimensionamento da rede inteira. Se erros puderem ocorrer durante o processo de dimensionamento, por exemplo, devido a dispositivos padrões que não satisfazem as exigências para os modos operação definidos, serão exibidas informações e mensagens de erro debaixo do diagrama de rede. Se uma das mensagens é selecionada com o cursor, ela é realçada. O dispositivo correspondente é marcado em amarelo no diagrama de rede, de forma que uma correlação sempre pode ser criada entre mensagens e itens de equipamentos no diagrama de rede. Depois de dimensionar a rede criada, você pode visualizar as curvas características dos dispositivos. Para fazer isso, você deve selecionar um elemento no diagrama de rede destacado em cinza. Clicando no ícone na barra de ferramentas para exibir das curvas características, abre uma janela, onde a característica corrente tempo do elemento selecionado, assim como as curvas dos elementos, a jusante e a montante do elemento selecionado, são mostradas. Se existir opções de parâmetros de entrada do dispositivo selecionado, eles podem ser ajustados na tela. Os efeitos desses novos ajustes nas características de corrente tempo são simultaneamente mostrados no diagrama à direita, onde a curva é ajustada de acordo. Eles não serão modificados mais em qualquer processo de dimensionamento subsequente. Qualquer conflito resultante dos ajustes definidos é indicado em forma de mensagem abaixo do diagrama de rede. Saídas do projeto. Nesse passo, saídas do projeto, você pode ver seu diagrama de rede à direita. Ele não pode ser modificado mais nessa tela. Nesta área à esquerda, você pode definir o tipo de saída de seu projeto, clicando no item desejado. Abaixo você pode selecionar opções conectadas ao seu tipo de saída. Algumas das variantes de saída disponíveis no SAMARRAS Design são descritas abaixo. Documentação de projeto, por exemplo, compreende uma capa do projeto, uma visão geral dos ajustes padrões escolhidos, uma representação gráfica dos modos de operação de rede, lista de dispositivos, uma lista de normas usadas para os cálculos, documentação de curvas dos dispositivos, compreende os dados de cada dispositivo, configurado que permite uma identificação não ambígua dos dispositivos do diagrama de rede, toda a documentação dos parâmetros requeridos, e inclui um desenho das curvas de disparo, incluindo as faixas de tolerâncias e curvas dos dispositivos, a jusante e a montante deste dispositivo. Para obter mais informações sobre o uso do SAMARRAS, o software oferece uma extensa documentação de ajuda e tutoriais que podem ser acessados diretamente pela interface. Além disso, a Siemens oferece suporte técnico e treinamento para garantir que os usuários possam tirar o máximo proveito das funcionalidades do SAMARRAS. Este tutorial ofereceu uma visão geral do uso básico do SAMARRAS, desde a criação de projetos até a geração de relatórios finais. Com a prática e exploração das funcionalidades avançadas, o SAMARRAS se tornará uma ferramenta ainda mais poderosa para o planejamento e dimensionamento de instalações elétricas.